Namastê. Então, gostaria de trazer hoje uma prática meditativa muito querida para mim, que já venho praticando há bastante tempo e ela tem sido bastante efetiva e eu vou compartilhar hoje. O programa de hoje é que a gente comece fazendo um alongamento simples, mesmo aqui na posição assentada. E por que isso? Porque o alongamento solta a musculatura e ajuda no relaxamento. É muito importante o relaxamento para a meditação. Então a gente vai fazer isso um pouquinho. Na sequência vamos fazer duas técnicas de Pratyahara, que é essa introversão dos sentidos. E essa técnica, o Pratyahara, ele vem antes da meditação em si, então também é uma preparação para a meditação. Nós vamos passar por duas técnicas de Pratyahara e na sequência já iremos para a Dharana, que é mais a concentração mais profunda, já num estado de relaxamento avançado. Então vamos trabalhar com a concentração e a meditação acontece de maneira natural e orgânica. Esse é o programa para hoje. E o que é a meditação? Antes que a gente comece, como que a meditação acontece? A meditação, como diria o mestre Trigueirinho, ele dizia que meditação é fazer nada. Então ele nos dizia que o fato, quando falamos eu vou fazer uma meditação, já estamos equivocados, já nos perdemos no caminho. Porque meditação é justamente não fazer nada. É o fato de estar em observação plena. Então nós não vamos fazer meditação, nós vamos criar um ambiente para que a meditação aconteça. Ela acontece, certo? Então, e como a meditação acontece? Ela acontece quando o relaxamento, quando a tensão está quase zero, a tensão está muito reduzida, portanto o nível de relaxamento está mais profundo, e a nossa concentração está em nível máximo possível para cada um de nós e para o dia que estamos vivendo, né? Porque somos diferentes a cada dia. Então, esse é o ambiente, o terreno que nós queremos construir. Um terreno, portanto, em resumo, de tensão mais baixo possível e uma concentração mais elevada possível. Formando esses dois elementos, estruturando esses dois elementos, a meditação acontece. Não precisamos fazer grande coisa, ela acontece. Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu convido vocês a se assentarem no solo, se possível. Se não, traga uma cadeira, sente-se em uma cadeira, ou mesmo encostado em uma cama, encostado na parede, de maneira que o seu corpo esteja confortável, de acordo com as suas possibilidades, preferencialmente assentado, tá? É mais fácil para que a meditação aconteça quando estamos numa posição assentada, tá certo? Independentemente da superfície em que estejamos. Se você está no chão, como eu estou sentada em cima de um travesseirinho. Você pode ter uma cobertura, um cobertor ou algo que você possa elevar um pouquinho sua pelvis. Isso ajuda no alongamento da coluna, criando mais espaço para que a energia vital entre no nosso corpo através de uma respiração fluida. Então é isso. Então vamos começar fazendo um pequeno alongamento e aí, agora já com essa pequena introdução, ficou mais fácil de compreender por que o alongamento é tão importante antes da meditação. Justamente porque ele nos ajuda naquele estado de relaxamento mais profundo e tensão reduzida, tá certo? Então vamos lá, vamos deixar os ombros bem soltos, vamos fazer poucos exercícios de alongamento. Você na sua casa, numa próxima oportunidade, pode delongar um pouquinho mais nesse trabalho inicial de alongamento, ok? Então vamos lá, vamos começar a fazer círculos um pouquinho com o pescoço, leva o queixo ao peito. E vamos fazer em sentido horário, girando o pescoço, conectando-se desde já com a respiração. Inspira até chegar com a cabeça lá atrás e expira, girando, terminando o círculo completo, de maneira tranquila até na frente. Vamos repetir mais um círculo. Respirando, inspirando até lá atrás e expirando,
já levando a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo e volta ao centro. E 2 vezes no sentido anti-horário. Então, minha orelha esquerda no ombro esquerdo. E expiro, minha orelha direita vai ao encontro do ombro direito. E mais uma vezinha, girando o pescoço no sentido anti-horário. Volta ao centro, com a minha mão direita, eu vou fazer uma pequena pressão aqui, próximo à minha orelha esquerda, para alongar toda essa lateral aqui do pescoço, deixa os ombros caírem, mantendo a concentração na respiração, preparando o seu corpo e já mesmo avisando o seu corpo qual que é a sua intenção. Sua intenção é permitir que a meditação aconteça nos próximos minutos. Volta ao centro. E agora com a mão esquerda eu vou gentilmente trazer o meu pescoço para o lado esquerdo. Sentindo esse belo alongamento na lateral direita do pescoço. Continue respirando de maneira consciente. E volta ao centro. Joia! A partir daqui, eu vou fazer a postura da borboleta, trazendo um pouquinho de alongamento aqui para os meus quadris. Você pode segurar aqui nos tornozelos, se for conveniente para você. Não precisa bater as asas dessa borboletinha. Você pode manter de maneira firme, estável, só um pouquinho. Respiração tranquila. A cada expiração, permita que os joelhos caiam um pouquinho mais. Na próxima inspiração, eu vou esticar minha perna, meu joelho direito aqui pela lateral. Eu vou sentir esse alongamento aqui, os dedos do pé direito apontando para o céu. Eu vou escorregar minha mão direita sobre a minha perna, até onde for conveniente para mim. O objetivo aqui não é trabalhar o alongamento propriamente. É soltar mesmo o corpo um pouco, permitindo que a energia circule mais pelo corpo. E ao mesmo tempo, nos preparando para relaxar o nosso corpo. A gente vai permitindo que prana, essa energia circule mais tranquilamente quando o nosso corpo foi alongado. Imagina, a gente vai desbloqueando tudo que está bloqueado, aqueles espaços fechados internos, né? Então o alongamento é muito importante. Para quem quiser inspirar, levar o braço esquerdo lá no céu, encaixa o quadril, não deixa partir lá para trás, arqueando muito a coluna, a lombar. Vai mesmo aqui numa diagonal alta com seu braço esquerdo, se for o caso. Se não, mantém o braço esquerdo no solo, tá tudo bem. Só mais uma inspiração. Expira, volta ao centro. E a gente vai trocar de perna, então eu vou fechar minha perna direita e vou alongar um pouquinho essa perna esquerda aqui para a lateral. Já sinto o alongamento, os dedos do pé esquerdo apontando sempre para o céu, não deixando o joelho virar, tá? Então eu vou mantendo meu braço aqui primeiramente, eu vou com meus ombros apontando para frente, eu desço com meus ombros quadradinhos apontando para frente, eu desço quanto eu quiser, sem arquear a coluna, a lombar, mantendo o quadril encaixadinho. Inspiro, levo meu braço ao céu, numa diagonal alta, desce os ombros distante das orelhas. Pode também ter a mão esquerda no solo, como for mais conveniente. É preciso que o seu pescoço esteja feliz aqui nessa postura. Então você pode olhar para o céu, se for conveniente, para o chão ou mesmo para frente. Experimenta como funciona melhor para o seu pescoço. Inspira, volta ao centro. Vou descer meu braço e aqui fecho. Posso até cruzar minhas pernas. Já houve um leve trabalho de alongamento, trabalhamos um pouquinho. Vou fazer um círculo aqui, um pouquinho com meus quadris. Então eu vou inspirar, vou alongar um pouquinho a coluna, arquear a coluna um pouco em direção ao céu. E na expiração eu vou levar meu queixo ao peito, arredondar essa coluna, fazendo uma massagem. Posso segurar nos joelhos.
Inspiro, alongo, olho ligeiramente para cima, arqueio a coluna, que a gente pode chamar de um gato e vaca, aqui assentado no solo. Expira, queixo ao peito, como se quisesse juntar o ossinho da pubis aqui com a cabeça. Última vez, inspira, lubrificando a coluna, cada vértebra. Expira, arredonda a coluna. Volta ao centro. E para encerrar, vamos fazer só uma torção na coluna. Eu vou levar minha mão esquerda na parte externa do meu joelho direito e minha mão direita lá atrás, pontinha dos dedos, tá? Mais para trás, eu inspiro para alongar a coluna, esticar em direção ao céu, e é na expiração que eu faço a minha torção leve. Não precisamos exagerar aqui. O objetivo é liberar o corpo, soltar as tensões e nos ajudar no relaxamento. Relaxa o pescoço, mais uma respiração aqui na torção. Na expiração eu volto devagarzinho para o centro, observo as sensações e me preparo para ir para o lado esquerdo. Minha mão direita na parte externa do meu joelho esquerdo, mão direita lá atrás, pontinhas dos dedos, pressiono o solo ligeiramente com a minha mão esquerda e minha mão direita no joelho, alongo na inspiração. E na expiração é que eu faço a minha torção a partir de uma coluna reta, verticalizada completamente. Continue respirando na torção, buscando espaço para que o ar entre, flua pela toda a coluna. E na expiração volta ao centro. Se tiver mais qualquer movimento que você tenha desejo de fazer e que o seu corpo te peça para fazer nesse dia, eu te convido, te encorajo a fazê-lo. Nosso corpo é muito sábio. Se existe um desejo de expressão do nosso corpo, escute, porque ele costuma ter muita razão. Bom, vamos então começar com a primeira técnica de introversão dos sentidos, que é uma técnica de Pratyahara. Eu vou te convidar a mudar o cruzamento das pernas, se você, como eu, está no solo com as pernas cruzadas, porque nós temos sempre o padrão de manter a mesma perna na frente e cruzar as pernas sempre do mesmo jeito. Vamos experimentar, troca o cruzamento das pernas, até porque agora ficaremos um pouco mais de tempo aqui, começando com essa técnica de Pratyahara. Como essa técnica, vamos experimentar, é uma forma de fechamento dos olhos. Nós não vamos fechar os olhos, nós vamos permitir que os olhos se fechem. E vocês vão experimentar a diferença que isso faz para o relaxamento e para a preparação para a meditação. Então vamos comigo, convido vocês a olhar para a ponta do nariz, com os dois olhos. Concentre-se na ponta do seu nariz. Olhe para essa ponta do nariz, os olhos fecham parcialmente. E piscar é permitido durante todo o tempo. Você vai piscar conforme for o seu ritmo nesse momento. Talvez você esteja piscando a cada segundo, ou mais ou menos do que isso. Isso não é importante agora. O importante é você olhar para a ponta do nariz, permitir que seus olhos pisquem de maneira natural e deixar os olhos ligeiramente fechados. Quem sabe desenhar uma linha a partir da ponta do seu nariz até o chão, perpendicular ao chão. Seus olhos vão fechar mais um pouquinho, quase fechados, mas ainda permanecemos aqui, com eles entreabertos. Enquanto permanecemos com os olhos nessa posição, é importante que observemos o nosso corpo. Como está nosso corpo? De uma maneira geral. Ambas as pernas, ambos os braços, peito, abdômen, pescoço, cabeça, as costas, em geral,
como está o meu corpo. Alguma coisa está se passando dentro do seu corpo. Leve a sua atenção. Isso não é um trabalho de concentração ainda. É de simples presença, observando o seu corpo por dentro, permitindo que o relaxamento se instale e a concentração inicie. E ela vai acontecer com mais profundidade na sequência. Continue observando o seu corpo por dentro. Como estão minhas pernas? Quais são as sensações nas minhas pernas? Pés, tornozelos, planta dos pés. Abdômen, pelvis, órgãos internos. Mantenha-se investigando o seu corpo, enquanto olha para a ponta do seu nariz. Peito, ombros, costas, braços, pescoço, cabeça. Quais são as sensações? De uma maneira geral, como está o seu corpo? Continue se perguntando e investigando por mais alguns instantes. E você começa a perceber que o relaxamento começa a se instaurar no seu corpo. Sim, começa a existir um relaxamento um pouco mais profundo. Quanto mais você se mantém conectado, conectada com as sensações no seu corpo, mais você permite que o relaxamento se instale. Você está se sentindo mais relaxado, mais relaxada. Seus pensamentos começam a se acalmar, porque a concentração começa a se instaurar. Você sente seu corpo mais relaxado, os membros mais relaxados. E esse relaxamento começa a alcançar os seus olhos, que ainda estão entreabertos. E gentilmente você vai permitir que seus olhos se fechem. Pode ser de uma vez ou devagar, bem devagar. Você permite que os olhos se fechem. E assim você está praticando Pratyahara. E se você me acompanhou até aqui, perceba se seus olhos estão mais relaxados agora. Possivelmente eles estão piscando um pouco menos, estão menos agitados. Porque nós permitimos que o relaxamento chegasse antes do fechamento dos olhos. E esse relaxamento que agora está mais profundo nos seus olhos, ele vai descendo pelo rosto, relaxa todo o rosto, vai enviando comandos de relaxamento para o seu rosto como um todo. Mais um pouquinho, mais relaxado, mais relaxado. Descendo por todo o corpo, relaxando os ombros, os braços mais pesados agora. O peito, as costas, mais e mais relaxado. As pernas, a parte interna e externa das coxas, os joelhos, as panturrilhas das pernas, tornozelos,
pés, plantas dos pés, tudo sendo relaxado cada vez mais. E é possível que nessa altura seus pensamentos estejam muito mais tranquilos, quase nenhum pensamento mais vindo à sua mente. E se vem algum pensamento, eles possivelmente são pensamentos benignos, que não vão cocriar a realidade que não queremos para nossas vidas. Continue aprofundando mais um pouco no relaxamento, sentindo o seu corpo de uma maneira geral, como você está. Um relaxamento geral. E daqui partimos para uma segunda prática de Pratyahara, que é conhecida por ser a melhor prática de Pratyahara. Nós vamos elencar o nome de algumas partes do corpo, as partes mais sensitivas do nosso corpo, que guardam bastante emoção, sensação. Elas armazenam muitas dessas questões, essas sensações. Então nós vamos tomando consciência e à medida que vamos fazendo isso, o relaxamento vai se aprofundando e a concentração vai se instaurando. Então começamos nos concentrando na ponta do nariz. Volte sua atenção carinhosa e respeitosamente para a ponta de seu nariz. E observe as sensações quando você inspira e quando você expira. Quais são as sensações ao inspirar e ao expirar? Volte agora sua atenção para o palato, dentro da boca, o palato, lá no fundo. E busque investigar o que acontece quando você inspira e quando você expira. O que está acontecendo nessa região? Quando o ar entra e o ar sai. Agora no espaço entre as sobrancelhas, Ajna Chakra. Observe esse ponto entre as sobrancelhas. O que acontece quando você inspira e quando você expira. Mantenha-se concentrado, conectado com as sensações nesse ponto. E agora sua testa, de uma maneira geral. Quais são as sensações quando você inspira e expira? O que acontece na sua testa? Volte-se para o ponto da garganta, parte interna da sua garganta, quando inspira e expira. Quais são as sensações que acontecem nessa região, quando o ar entra e o ar sai? Relaxando todo o corpo,
Agora a região no centro do peito. O que você sente quando inspira e expira no centro do peito. Descendo mais um pouquinho na região do umbigo. Quais são as sensações quando você inspira e expira nessa região do plexo solar? Manipur Chakra. Dois dedos abaixo do umbigo, qual é a sensação quando você inspira e expira? Observe esse ponto. Dois dedos abaixo do umbigo. Inspira e expira. E observa esse chakra sexual. O que ocorre nessa região? Investigue com carinho. Agora as pernas, parte interna e externa das pernas. Quando eu inspiro e expiro, quais são as sensações? Os joelhos. O que ocorre com os joelhos? Quais são as sensações nos joelhos, parte posterior e anterior dos joelhos, ao inspirar e ao expirar? Possivelmente você descobrirá sensações que antes não conhecia. Mantenha-se nesse espírito investigativo, leve. Agora já a parte mais baixa dos joelhos, a parte alta das panturrilhas, sentindo as panturrilhas, o que ocorre quando inspiro e expiro. Quais são as sensações nessa região? Os tornozelos. Sinta os tornozelos quando inspira e quando expira. As plantas dos pés, as solas dos pés, sensações, quais são quando inspiro e quando expiro. E fazendo o sentido contrário, de volta para o topo da cabeça, observando as plantas dos pés, voltamos para as panturrilhas, voltamos para os tornozelos primeiramente, sentindo os tornozelos, as panturrilhas quando inspiro e expiro, deixando o corpo se revelar, joelhos, as coxas, parte interna e externa. Voltamos para o chakra sexual, dois dedos abaixo do umbigo.
quais são as sensações quando inspiro e expiro. A região do umbigo, plexo solar, subindo para o chakra cardíaco, essa região no centro do peito. Inspira e expira, sentindo as sensações. A garganta por dentro, o que sinto quando inspiro e expiro. A Ajna Chakra, no centro, nesse ponto entre as sobrancelhas. Quais são as sensações? Quando inspiro e quando expiro. E finalmente no topo da cabeça, no coronário. Observe o que se passa nessa região quando inspira e quando expira. E volte sua atenção de maneira geral para o seu corpo. Observe se está mais relaxado. Depois de observar esses principais pontos sensitivos do corpo, nos sentimos, portanto, depois dessa técnica de Pratyahara, nos sentimos mais integrados. O relaxamento aumenta, a tensão diminui, criando espaço para que a meditação aconteça. Continue relaxando mais e mais profundamente o seu corpo. Solta todo o corpo de uma maneira geral, agora bem mais integrado, bem mais integrada. E imagine que seu corpo está todo claro, brilhante por dentro, as margens do corpo. Muita luz, iluminado, brilhante, cintilante. E fora do seu corpo também. Tudo muito claro, brilhante. Você integrado com o ambiente à sua volta. Claro, brilhante. Por dentro, claro, brilhante. E agora imagine que seu corpo por dentro está muito escuro, preto, tudo preto, escuro, escuro. E do lado de fora também, tudo ao seu redor, escuridão absoluta. Escuridão absoluta dentro de você, fora, ao seu redor, por toda parte. Não é possível mais distinguir as margens entre você e o externo. E portanto emerge agora o fogo trazendo a luz. Dentro de você, fogo vermelho, luz. Fora de você também, muito fogo, muita luz. Por toda parte, fogo vermelho, luz.
todas as impuridades, doenças sendo queimadas. E tudo se acalma na natureza do ser. Mantenha-se concentrado nas sensações do seu corpo, no relaxamento profundo que alcançamos. Permita que ele siga aprofundando cada vez mais. Se houver sons à sua volta, não se apegue a eles, mas permita que eles ocorram. Talvez você esteja na natureza e possa escutar sons prazerosos da natureza. Permita que tudo isso se integre no seu processo de relaxamento. Mas se você está em um espaço, num ambiente urbano, também não resista a qualquer barulho que possa estar à sua volta. Permita que todos integrem o seu processo de relaxamento e concentração. E seguindo nesse trabalho de alinhamento e integração, vamos visualizar cada um dos chakras com suas respectivas cores, alinhando todo o nosso ser mais sutil, organizando para que possamos estar em melhor saúde em todos os níveis. Então, começando, leve a sua concentração para o chakra da base. Imagine uma roda girando no chakra da base, mais ou menos a 2 dedos do esfíncter anal, uma cor vermelha forte, e uma roda girando nessa região, emitindo uma luz vermelha. Concentre-se no vermelho, nessa região. Muladhara Chakra. Agora leve sua atenção para o chakra sexual a 2 dedos abaixo do seu umbigo, aproximadamente. Imagine a cor laranja e essa roda girando. A cor laranja se manifestando. Por mais algumas respirações, conectados com a cor laranja. Corpo bem relaxado, volte sua atenção para a região do umbigo, o chakra do plexo solar, Manipura Chakra, a cor amarela. Imagine uma roda girando livremente na região do seu umbigo e a luz amarela se manifesta. Mais um pouquinho para cima.
na região do centro do peito, chakra cardíaco, Anahata Chakra. Imagine a luz verde ou a luz rosa, como preferir. Uma roda girando em uma dessas cores no centro do seu peito. Agora na garganta, imagine uma luz azul clara nessa região e essa roda que gira na região da garganta de cor azul, azul mais clarinho. Subindo mais um pouquinho na região entre as sobrancelhas, Agna Chakra, de uma cor azul índigo, esse azul mais forte que é a mistura esse azul do verde com o violeta, azul índigo, girando, girando no espaço entre as sobrancelhas. E finalmente leve sua atenção para a coroa, topo da cabeça. Visualize a cor violeta girando no topo da cabeça. Nossa comunicação com tudo que é sagrado, divino, abertura para recebimento de toda a energia cósmica. Imagine-se agora com esse espaço no topo da cabeça, mais aberto e alinhado, que você recebe uma luz branca que desce do alto dos céus e entra pelo topo da sua cabeça. Essa luz branca, brilhante, desce pela sua cabeça, entra no seu corpo físico e vai espiralando por toda a coluna, descendo, levando energia vital, cósmica, por todo o seu corpo e vai também espiralando pelos seus membros, toda a coluna, tomando conta de todo o seu corpo. Essa energia flui abundantemente. Permita que essa luz desça com abundância, com toda a generosidade do universo, que não mede quantidade de luz cósmica. Não há limites para a benevolência. E a luz vai fazer o seu próprio trabalho. Agora relaxa um pouco. Deixa a mente se desapegar de todo o trabalho. Fique um pouquinho com a sua respiração. Fique no vazio, no silêncio, por alguns minutos. Agora que os pensamentos estão muito mais controlados, a mente muito mais tranquila, o corpo extremamente relaxado e a concentração absoluta no aqui e no agora,
no corpo, na respiração. Nada a fazer. O seu trabalho é só sentir. E a meditação acontece. Nada a fazer. Ficaremos por mais alguns instantes nesse estado de silêncio. Aprofunde cada vez mais no relaxamento, na concentração. E na observação do silêncio interno, independentemente do que se passa externamente. Existe uma inteligência dentro de cada um de nós que sabe o caminho da paz e do silêncio. Esse é o caminho do que chamamos de meditação. Não precisamos fazer grandes coisas, é só permitir que a inteligência nos guie. Mais alguns instantes, nos preparando para encerrar a meditação de hoje. Te convido, se for o caso, a permanecer por mais tempo, se lhe for conveniente. Senão nós nos preparamos para sair, começando a abrir os olhos bem devagarzinho, deixando a luz entrar, muito devagar. Toma algumas respirações. Observe seu corpo, se há alguma sensação de dormência, formigamento. E diga internamente para si mesmo, para si mesma, que você manterá esse estado de tranquilidade, passividade, que você alcançou hoje. E cada vez que praticar, será mais profundo. Então movimente seu corpo lentamente, faça o que seu corpo pedir nesse momento, talvez um alongamento, estica todo o corpo se for o caso, um espreguiçar gostoso, deixando a energia circular um pouquinho, movimentando os ombros, talvez o corpo. E assim a gente encerra com gratidão. Obrigado por estarem aqui comigo hoje nessa prática. E eu desejo do fundo do coração que ela seja benéfica para você no seu momento de vida. Namastê.